Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com a sua vida, fortalecendo, amparando e guardando-o de todo o mal. Irmãos, hoje nós vamos ver mais um capítulo da vida de Abraão. E eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, em Gênesis, capítulo 18, do verso 22 ao verso 23. Leiamos a palavra do nosso Deus. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor e, aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Em Gênesis, capítulo 18, aparecem 3 homens para Abraão. Um deles é uma teofania. É Deus tomando uma forma humana e apresentando-se a Abraão. E os outros 2 homens ali eram anjos que acompanhavam o Senhor. Deus usou daquele momento e daquele encontro para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa, má, que tinha atos terríveis e que diz que aquela cidade clamava ao Senhor. E Deus anuncia a destruição daquela cidade, a condenação daquela cidade, daquelas cidades. E Deus anuncia isso para Abraão. No verso 22, nós vemos os 2 anjos partindo dali onde estavam para a direção de Sodoma e Gomorra. E Abraão continua na presença do Senhor. Naquele momento, Abraão usa a sua proximidade com Deus para interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a falar com Deus. E eu acho interessante, irmãos, como nós vemos ali um coração de Abraão nesse momento. Um coração misericordioso, um coração que se compadecia das pessoas daquela cidade, mesmo sendo elas pecadoras, fracas, mesmo sendo elas más. Abraão ainda tem o seu coração quebrantado por elas e roga a Deus para que, de alguma forma, aquela cidade não fosse destruída. E Abraão coloca o seguinte argumento que nós encontramos no verso de número 23. Destruirás o justo com o ímpio? Aqui, irmãos, nós devemos entender o seguinte: não está falando o texto de que o justo não passa por dificuldades, que o justo não passa por situações de calamidade. Não está falando que o justo não vai sofrer em momento algum, que o justo não pode sofrer juntamente com o ímpio. Não está falando aqui de sofrimento, de situações na nossa vida que muitas vezes nós não temos controle. Nós vemos no início do ano as enchentes devastando boa parte do nosso país. Nós vemos grandes e ali famílias, que muitas vezes famílias de justos, sendo destruídas, com inundações, deslizamentos. Nós vemos a doença, temos esta doença que hoje nos cerca e muitos justos são afetados por ela e também ímpios. E alguém fala assim, mas é justo isso da parte de Deus? O justo sofrer juntamente com o ímpio? Talvez usando o mesmo argumento aqui que Abraão. Então vamos deixar claro que aqui não está falando de um sofrimento qualquer. Não está falando de um sofrimento vindo da doença ou de coisas que estão fora do nosso controle. Porque até mesmo Jesus Cristo diz que nós, como crentes, passaremos por aflições, teremos aflições,
que muitas vezes seremos perseguidos por causa do seu nome e por causa da justiça. Ou seja, seremos perseguidos de forma injusta e muitas vezes seremos mortos, seremos açoitados, assim como o apóstolo Paulo foi, ou como muitos outros também sofreram, foram mártires da fé. Então, o que Abraão está dizendo aqui, como destruir o justo com o ímpio? Está falando de uma destruição proveniente da condenação divina. É este o aspecto que Abraão está destacando. Então tem que ficar claro isto, que aqui é uma condenação proveniente do pecado e da perversidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão está falando, olha, se houver naquela cidade o justo também será condenado, será castigado por causa do pecado de outro. Então, aqui o que Abraão fala não é do sofrimento comum ou das dificuldades comuns, tanto para ímpios e justos, mas está falando de uma condenação específica de Deus. E neste caso, desta condenação, Abraão fala para o Senhor: se houver 50 justos naquela cidade, destruirás? É interessante que 50 justos naquela cidade, e talvez a região de Sodoma e Gomorra, ela consistia não somente de 2, mas de 5 cidades. E aquelas 5 cidades, para encontrar 10 justos em cada uma, talvez seria um número até pequeno. Mas Deus disse: se houver 50, por amor dos 50, eu não os destruirei. Abraão diminui o número dizendo: se houver 45, e Deus, por amor dos 45, não destruirei. E se houver 40? E Deus diz: por amor dos 40, eu não destruirei. Abraão se vê na necessidade de diminuir os números e vai diminuindo para 30, e Deus diz: por amor dos 30 não destruirei. E se houver 20 justos? E daí Deus fala: por amor dos 20 eu não destruirei. E até o ponto de Abraão dizer: não se ire o Senhor para com teu servo, mas se houver apenas 10 justos. Na verdade, nós vemos que Abraão tinha até motivos para acreditar que havia pelo menos 10 justos ali, considerando que o seu sobrinho Ló morava naquela região. E talvez Abraão pensava que dentre os servos de Ló, dentre a casa de Ló, haveria ali pelo menos 10 justos. Mas Deus diz: se houver 10, por amor dos 10, eu não destruirei as cidades. Nós vemos que ali, irmãos, havia uma falta de justos. Havia uma falta de pessoas que realmente amavam a justiça, amavam a Deus. E sabe o que eu quero observar? É que na presença daqueles que são justos, há uma bondade de Deus. O amor de Deus se transborda pela vida dos justos. A vida do justo faria uma grande diferença naquela cidade, pois elas não seriam destruídas. A vida dos justos ali a presença dos justos ali fez uma grande diferença, e por isso que elas foram destruídas. Irmãos, eu quero que vocês pensem aonde que vocês estão neste momento. Eu quero que vocês pensem no bairro que vocês moram, na cidade que vocês moram, no ambiente que vocês trabalham. E vocês podem dizer o seguinte: você é o justo daquele lugar? Você tem vivido verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus? Porque é você que pode trazer o benefício da salvação para as pessoas que estão ao seu redor.
Você pode livrá-las de grande condenação, se a sua vida for realmente de um verdadeiro justo, que teme, que honra e que glorifica o Senhor. Você pode ser um meio de transformação, um meio que leve a palavra de Deus e que semeie a verdade e a justiça onde você está. Que você seja a diferença. Que quando se Deus for castigar e pesar a sua mão, que você possa ser o justo que venha levar a verdade aonde quer que você esteja. Que você faça a diferença aonde você se encontra e que Deus seja honrado em todos os momentos. Que Deus esteja nos abençoando e neste momento nós vamos orar, pedindo que Deus esteja fortalecendo e amparando a nossa vida. Vamos nos colocar na presença de Deus. Santo e eterno Deus, que o Senhor venha nos fortalecer para que, aonde quer que nós nos encontremos, nós venhamos a demonstrar a Tua justiça, vivermos, Senhor, fielmente como servos do Senhor, proclamar, Santo Deus, a Tua palavra e também, Santo Deus, intercedermos por aqueles que estão ao nosso redor. Que nós sejamos, Senhor, o elemento de transformação para as pessoas que estão à nossa volta. Que nós atendamos ao chamado do Senhor e proclamemos a Tua palavra para que as pessoas possam ser salvas, para que elas sejam livres de uma grande condenação. E que nós, Santo Deus, mesmo sabendo que estamos sujeitos às dificuldades do mundo, sabemos que estamos livres da condenação e da condenação eterna, porque nós amamos o Senhor e vivemos para a Tua glória. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.